Fala aí, pessoal, professora Mariana Bruce na área de História do Colégio Francisco de Assis para mais uma aula de História aqui para vocês. E na aula de hoje a gente vai começar o nosso papo sobre revoluções, nacionalismo e teorias do século XIX. Nós vimos aqui nas últimas aulas como que o século XVIII representa um divisor de águas na história da Europa e na sequência na história mundial também, porque é o período das revoluções burguesas, é o momento em que na França, particularmente, ocorre a Revolução Francesa, depois você tem o período do Império Napoleônico que expande aqueles ideais de liberdade para toda a Europa. E aí, com reflexos em todo o mundo, nos Estados Unidos, na América Espanhola, no Brasil. E esses ideais liberais, eles vão seguir latentes, a despeito dos esforços das monarquias absolutistas de restaurarem aquela velha ordem que existia antes da Revolução Francesa. O que a gente vai observar é que o século XIX vai ser marcado por ondas revolucionárias que vão colocar em pauta tanto aqueles ideais de liberdade divulgados pela Revolução Francesa, quanto ideias ainda mais radicais de transformação de mundo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso nas próximas aulas. Vamos lá? Então vem comigo. Vamos lá, então o século XIX ele é marcado justamente por essa tensão entre restauração de um lado e revolução do outro. Então, de um lado você tem as forças absolutistas, monárquicas, tentando restaurar aquela ordem que existia antes da Revolução Francesa. Então, é um contexto marcado ali pelo Congresso de Viena, que restabelece as monarquias absolutistas na condução dos estados europeus, depois da derrota lá do Império Napoleônico. E na sequência você vai ter as ondas revolucionárias do século XIX que vão tentar, de alguma maneira, impedir esse retrocesso e avançar em horizontes cada vez mais radicais de revolução. Então, tudo isso vai transformando o mapa político na Europa. De um lado, portanto, tem lá o Congresso de Viena e as forças absolutistas tentando restaurar a velha ordem, e do outro lado, a primavera dos povos, a revolução, cada vez ideais cada vez mais radicais se colocam no horizonte da classe trabalhadora. E é sobre isso que a gente vai falar nas próximas aulas. Então, dá uma olhada só nesse mapa político da Europa após o Congresso de Viena. Ali em cima, vocês estão vendo um mapinha com aquele verdinho ali, estão vendo? Aquilo ali representa o Império Napoleônico. Olha só a expansão. E quando eu falo de Império Napoleônico, remetam aí a toda a expansão daqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Ou lembra do Código Civil Napoleônico? Então, nesse momento, as ideias liberais, elas se expandem por toda a Europa. Depois tem todo aquele processo de derrota de Napoleão e tentativa de restabelecer, através do Congresso de Viena, o mapa político europeu. Então, nesse cenário aqui, a gente vai ver o restabelecimento das velhas monarquias, uma parcial retomada ali das fronteiras anteriores ao período napoleônico, algumas transformações territoriais, e aí a gente vai ver inclusive os processos de unificação política que vão ocorrer nesse contexto, mas assim, uma tentativa de restabelecer aquela ordem. Então você vê ali os reinos restaurados e alguns territórios ali sendo anexados em algumas regiões a velhas monarquias. É nesse cenário, é nesse mapa aí que vão se dar as ondas revolucionárias do século XIX. Então, aqui, ó, nesse mapa vocês podem observar melhor como que você vai ter os reinos restabelecidos, o reino de Portugal, o reino de Espanha, o reino de França, o Império Austríaco, tem ali o Império Russo, e ao mesmo tempo você vai ter também o restabelecimento de pequenos estados e algumas anexações às monarquias anteriores, correto? Então, a gente vai observar também como que essas forças revolucionárias vão atuar neste período.
Então, essas ondas revolucionárias que vão atravessar todo o século XIX, elas acabam se potencializando, se radicalizando na medida em que os horizontes de transformação vão também sendo apropriados pelas classes populares. O que inicialmente era um movimento burguês, ou seja, um movimento que era protagonizado por setores mais privilegiados ali da sociedade, da área do comércio, né, dos bancos, uma galera que já tinha determinados recursos e que queriam maior atuação, maior participação no Estado, que era controlado pela nobreza. Na medida em que aqueles ideais de liberdade vão sendo apropriados pelos trabalhadores, pelos camponeses, esses horizontes de transformação se radicalizam. Então vamos ver como é que isso se dá. Em 1820, você tem um primeiro ciclo de revoluções. Ali, os movimentos de insatisfação ainda giravam em torno principalmente de irmandades secretas que derivavam das lojas maçônicas e eram protagonizados ainda por classes médias, intelectuais, inspirados nos ideais liberais. A Grécia foi o único país onde houve uma insurreição popular, já bem diferente do que aconteceu no restante do Mediterrâneo, onde o movimento ainda estava se concentrado nessas classes médias e de intelectuais. Um dos movimentos mais expressivos nesse período. Opa, passei direto aqui. Um dos movimentos mais expressivos desse período foi aqui a Revolução do Porto. Olha lá, tem uma imagem ali que marca, que expressa esse ideal de liberdade se rompendo, né, no caso ali em Portugal, com essa proposta de estabelecer uma matriz, né, de liberdades individuais contra a restauração monárquica. Isso, inclusive, vai ter efeitos lá no Brasil também, mas isso é um papo para depois. Em 1830, você já tem um contexto, já tem um novo ciclo, uma nova onda revolucionária mais radical. Nesse momento, a gente vai ver uma mudança nesse panorama europeu com o surgimento desses movimentos de massa, já com ampla participação das classes populares. Na França, houve os 3 dias gloriosos em 26, 27 e 28 de julho de 1830, num momento em que as barricadas se tornaram símbolos dessa insurreição popular. Vocês sabem o que é uma barricada? Olha só. A barricada, vamos voltar aqui. Tá bem aqui na imagem, peraí. Olha lá. Você tem um contexto, né, de afirmação ali da luta política revolucionária e eles vão colocando uma série de obstáculos na via, eles vão obstruir a via de acesso das forças para que as forças militares e de repressão não pudessem avançar para os territórios tomados pelo povo. E ali eles criam um espaço de resistência e de enfrentamento às forças militares. Então, nesse contexto, você tem um horizonte mais radicalizado de lutas e a construção, inclusive, de táticas revolucionárias de enfrentamento às forças de repressão. No final, eles vão ser derrotados, mas isso não vai impedir que essas ondas revolucionárias continuem soprando aí esses novos ventos por toda a Europa, porque lá em 1848 vai ocorrer justamente o apogeu desses movimentos todos. Não é à toa que o ciclo revolucionário que começa em 1848 tem seu ápice em 1871 com a Comuna de Paris, é chamado de Primavera dos Povos. Ora, primavera é um momento de nascimento, de florescimento, né? Não é isso? Então, é o momento em que aquelas sementes que foram lançadas ao vento durante o processo revolucionário protagonizado ali sobretudo ali no contexto do Império Napoleônico, que se difundiu por toda a Europa. Então, aquelas sementes se tornaram flores. E essas flores é a classe trabalhadora que, de fato, se apropria desses horizontes de transformação e vão à luta para colocá-los em prática.
Então, animados por todas essas ideias revolucionárias, os povos vão se rebelando de forma ainda mais radical contra as forças de restauração e tentam, de fato, construir um mundo novo. O que são essas ideias revolucionárias? São justamente ideias que visam construir um novo sistema político e econômico e que se pautava cada vez mais o social, o fim da miséria, o fim da exploração dos pobres e não mais o capital, vinculado ao lucro, mercado, competição, exploração. Desculpa, é nesse contexto de insurgência popular, em que essas questões das desigualdades sociais se colocam de forma mais categórica, que alguns teóricos começam a elaborar e projetar uma outra sociedade possível. É nesse contexto, por exemplo, que o Karl Marx, que é um dos teóricos do socialismo científico, que a gente vai ver nas próximas aulas, ele vai justamente partir do entendimento de que esse mundo capitalista construído pela burguesia não era suficiente para atender às demandas das classes populares. Era necessário radicalizar mais os horizontes de transformação rumo a uma sociedade socialista. E ele vai ter como inspiração fundamental para a elaboração do que seria esse projeto de um novo mundo construído pela classe trabalhadora na Comuna de Paris. A Comuna de Paris vai ser uma experiência em que o povo, e eu estou falando assim do povo, os sapateiros, ferreiros, prostitutas, padeiros, essa população trabalhadora, eles vão tomar a cidade de Paris e vão dominar a cidade durante 3 meses. Olha as barricadas ali. E é nesse contexto que eles vão estabelecer um governo popular, dirigido, conduzido, praticado, executado pela classe trabalhadora. E as forças restauracionistas lá da nobreza, da monarquia, dos reis, vão ficar de fora. No final, eles são derrotados, mas esses horizontes de transformação extremamente radicais vão mudar para sempre a história da humanidade, porque colocam em pauta a possibilidade de se pensar um outro mundo possível, não apenas um mundo capitalista parido pela burguesia. E além desses horizontes de transformação, nesse processo também vão ocorrer as unificações de alguns territórios ali na Europa. Pelo menos 2 novos países vão surgir, fruto das ações dos povos, que são imbuídos ali por ideais nacionalistas e liberais. O que significa isso? A gente está vivendo um contexto aí de industrialização, né, das revoluções industriais, de perda gradativa da legitimidade do poder do rei, de surgimento de novas teorias políticas e que vão apontar também para novos laços de união entre os povos. Então, se anteriormente as pessoas estavam unidas em torno da figura do rei, na medida em que esse rei perde legitimidade, o que une as pessoas então? E é aí que surge o nacionalismo. Ora, o que une as pessoas é estar no mesmo território, é falar uma mesma língua, é ter uma mesma história, é se identificar como um mesmo povo. Então é nesse contexto que se começa a construção do que a gente chama de Estado-nação. Então, nos territórios vai haver todo um movimento no sentido de criar essa coesão entre a população. E aí vai ser um processo que vai partir de algumas características que existiam nesses territórios, mas que também vai ser imposto de cima para baixo. Então, por exemplo, naquela região lá dos Principados italianos, haviam diferentes reinos ali naquela península itálica, e a partir do movimento da ação política de alguns grupos, vai se construir uma ideia de uma Itália para os italianos. No caso aí, a gente destaca a ação do Garibaldi, dos Camisas Vermelhas, que vão ter um papel importante na expulsão dos austríacos do território e que vão defender a República, ainda que acabem apoiando a unificação sob a égide da monarquia piemontesa, lá de Piemonte. Você vai ter também aí essa mistura dos elementos nacionalistas, das possibilidades de radicalização das ideias liberais, estabelecimentos de república. Então você tem por aí os diferentes reinos, né, que existiam aí nessa península itálica e como esse movimento de unificação ele parte de lá do norte em direção ao sul, né? Vai ter esse papel importante do Garibaldi e tudo mais. A campanha do Garibaldi está assinalada aí com essa setinha verde.
e a campanha das tropas de Piemonte ali com a setinha vermelha. Então, a partir lá de Piemonte, lá no norte, vai se estabelecer uma unidade desse território todo, em torno do que vão chamar de Itália, e nesse sentido vão buscar criar esses elementos de unidade, ou seja, se havia outros povos aí nessa península que falavam outras línguas, eles vão ser reprimidos, colonizados em torno de uma única língua, vai se inventar uma tradição comum para todo esse território e assim você vai construindo esse Estado-nação, que também tem esse viés, né, de acabar com as diferenças, né? A proposta é que justamente todos eles pudessem estar alinhados dentro desses mesmos princípios, porque o Estado-nação é isso, é uma língua, um território, uma história, um povo. Então, além da Itália, né, que contou aí com essas tropas, nessa construção dessa Itália para os italianos a partir lá do norte, inclusive essas diferenças entre norte e sul da Itália não são sanadas com a unificação e atravessam a história da Itália até hoje. O que mostra que, assim, esse processo de construção do Estado-nação não é um processo também harmônico, né? Não é um processo democrático, é um processo também de imposição. A partir de um determinado território, a partir de um determinado grupo, se impõe um modelo de Estado, uma nação, um povo. E aí esse é um processo que é construído ao longo dos anos. No caso da Alemanha, também vai ocorrer essa unificação territorial em torno de um projeto comum, mas aí aqui no caso a gente vai destacar a atuação do primeiro-ministro da Prússia, Otto von Bismarck, e a sua Realpolitik, que foram fundamentais nesse processo de unificação. No caso da Alemanha, você tem a Guerra Franco-Prussiana, a guerra contra a França, na qual os alemães vão sair vitoriosos e deixam também um forte revanchismo entre os franceses, porque eles vão anexar uma região da França chamada Alsácia-Lorena, rica em carvão, e que vai ter um papel importante na eclosão da Primeira Guerra Mundial lá na frente. Então, esse processo também de definição de um povo vem acompanhado também do que é o outro povo. Então, se eu sou alemão, tem um outro povo que não é. Então, o estabelecimento dessas fronteiras muitas vezes resulta também num ódio a esse outro, a esse estrangeiro, e uma série também de desentendimentos políticos, questões diplomáticas que vão atravessando a construção desses estados-nação. Então aí você vê esse processo aí da construção do território alemão, a partir das ações do Otto von Bismarck, uma série de ações diplomáticas, de compras, de guerras que vão sendo estabelecidas nesse momento para unificar a Alemanha em torno de um projeto comum. Ali em vermelho, destaque para a região de Alsácia e Lorena, na fronteira com a França, que, como eu falei, vai ter um papel importante lá na frente no desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. E aí o papel, né, do Bismarck nesse processo, um processo imposto de cima para baixo, a ferro e fogo. Então essas unificações, elas são imbuídas aí por esse ideal de construir um único povo, mas na realidade você tem um processo violento por trás que dá sustentação a essas unificações todas. Alguns desses efeitos a gente vai analisar nas próximas aulas. Então a gente fecha esse primeiro panorama com novas ideias aí apontadas pelos movimentos sociais, socialistas, socialismo, nacionalismo, liberalismo. E aí nas aulas seguintes a gente vai analisar com um pouco mais de detalhes o que significam efetivamente cada uma dessas teorias sociais, tá bom? Então a gente se vê na semana que vem, pessoal. Eu fico por aqui hoje. Um beijo para vocês e até lá. Tchau, tchau.